direto com a vereadora que já chegou aqui cedo. Jorge Biratã inicia essa entrevista, vamos lá? Pois é, mais uma vez bom dia a todos, e nós temos a alegria aqui de receber Luma Menezes, vereadora da cidade de Alagoinhas, na verdade a mais jovem vereadora eleita na cidade de Alagoinhas na história, e que tem neste ano o seu primeiro ano de mandato, inclusive, né? Temos alguns assuntos para tratar hoje, mas eu já vou começar pensando por isso, né? Vou perguntar já qual é o balanço que ela faz do primeiro ano de mandato no geral. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Vamp. Bom dia, Miranda de Lima, Ícaro. Mandar um parabéns também para Padre Betinho, né? Muitos anos de vida para ele. Bom dia, Alagoinhas. Primeiramente, Jorge, quero agradecer mais uma vez, né, por estar aqui pela última vez esse ano. Agradecer à rádio, né, por todo esse ano de 2021 que foi permitido, né, vir aqui falar sobre diversos temas extremamente necessários e importantes para a cidade, também sobre ações do nosso mandato. E aí, como balanço assim geral de atuação durante esse primeiro ano, eu digo que foi de extremo aprendizado, né, de muito amadurecimento também com relação à vida política, sobre iniciativas também que nós tínhamos para fazer. Eu digo também que nós fizemos muitas entregas positivas, inclusive finalizamos o ano legislativo, né, nesse ano, fazendo a entrega da aprovação do Conselho Municipal de Juventude, né, que já é uma luta bem antiga de uma geração de jovens que vieram antes de mim e que nós conseguimos fazer essa aprovação acontecer no último dia de sessão. Então eu digo que a gente conseguiu fazer muitas entregas boas para a cidade, né? Passamos por área pela atuação dos direitos dos animais, pela atuação pelos direitos das mulheres, pela própria juventude. Nós tivemos várias ações e temos projetos, né, que já estão inclusive previstos no orçamento, que a gente conseguiu fazer essas emendas para que no próximo ano a gente consiga colocar em prática e implementar na nossa cidade, como o programa, né, o Parlamento Jovem e também a Escola do Legislativo, né? O objetivo também é fazer o Legislativo ser cada vez mais respeitado, entendido pelos munícipes e mudar muitas vezes essas ideias que as pessoas geralmente têm de um Legislativo que não atua, né? Então a gente quer mostrar com a prática e no dia a dia que o Legislativo atua assim e que tem muitos parlamentares atuantes no seu contexto. Então, bateu as metas pessoais enquanto vereador esse ano? Era o que você esperava em termos do que você pretendia fazer para o primeiro ano de mandato? Você conseguiu? Você acha que foi o suficiente em termos de... Eram essas coisas que eu enxergava para o primeiro ano? Bateu, foi além? Foi exatamente o que queria? Foi um pouco a menos do que você ainda está pretendendo para o ano que vem? Como é? Eu digo que, na verdade, muitas coisas acabaram sendo um pouco mais devagar devido ao próprio contexto de pandemia. Então, durante esse ano, a gente teve ali vários meses, inclusive de Câmara fechada, né, com sessões acontecendo virtualmente, sem poder estar em contato de fato com a população, né, sem poder fazer as ações mais próximo da população. Então, algumas ações que a gente pensava em fazer ação de rua, isso acabou não acontecendo, mas de proposições, né, de leis que a gente tinha como propostas, de fiscalização, a gente conseguiu avançar bem nisso. E aí, para o próximo ano, com fé em Deus, se essa pandemia mantiver do jeito que está ou amenizar, a gente pensa, né, em pôr em prática tudo aquilo que a gente não conseguiu praticar em 2021. Perfeitamente. Luma, você teve o seu nome bastante discutido nos últimos dias, quando você fez uma crítica relacionada a uns valores da Secretaria da Educação para a publicidade. Eu digo isso porque eu li alguns textos essa semana passada especialmente, em que se falava sobre a crítica que você fez, sobre o valor, acho que 300 mil mais ou menos, que foi o valor que foi utilizado para fazer publicidade para uma secretaria específica, mesmo havendo uma secretaria de comunicação, que muita gente não entendeu. E você fez as críticas. Eu vi outra pessoa, eu vou dizer o nome dele aqui agora, daqui a pouco, mas fazendo uma crítica dizendo que isso deveria ter sido feito uma crítica também à Câmara de Vereadores. Eu não entendi em relação à comunicação da Câmara, eu não entendi qual foi o contexto que ele colocou. Eu vou buscar aqui e vou dizer, mas eu queria que primeiramente você explicasse qual foi essa crítica para o público que não ouviu, que não entendeu. Qual foi essa crítica que você fez relacionada a essa verba, esse valor utilizado, melhor dizendo, pela Secretaria de Educação para a publicidade? Explica isso, por favor. Pronto. A grande questão é que na nossa cidade, na prefeitura, né, como em qualquer outra cidade, nós temos a Secretaria de Comunicação, né, que tem ali o papel justamente de fazer toda a comunicação da prefeitura, divulgação de ações, divulgação de políticas públicas, enfim, é a secretaria que de fato é responsável por fazer essa comunicação e publicidade das ações da secretaria, pensando na prefeitura como um único órgão, né, e trabalhando através dessa atuação para um todo. E aí,
a grande questão foi que, na verdade, na previsão do orçamento para 2022, a Secretaria de Educação já tinha sua própria previsão de publicidade e propaganda, né, no valor de R$300 mil. É importante falar que isso é uma previsão, né? O valor de fato vai ser cumprido ao longo do ano de 2022 e a gente vai poder acompanhar isso de perto, mas diante do orçamento era isso que já estava previsto para 2022. O que foi inédito, na verdade, é uma novidade. Quando a gente olha para as outras secretarias, não há essa previsão de orçamento de publicidade e propaganda própria. E o questionamento que fica é por quê? Para quê, na verdade? Se nós já temos uma Secretaria de Comunicação que tem em torno de R$2.500.000 já de orçamento previsto, né? E com esse valor, é um valor que inclusive é extremamente considerável, pensando do ponto de vista do trabalho, né? E da contratação de empresas para a criação de cards, criação de publicidade, etc. Já que existe uma secretaria que faria todo esse trabalho, por que ter uma previsão da educação justamente para publicidade e propaganda? E a gente fala sobre prioridades. Quando a gente discute sobre orçamento público, é muito necessário que a gente pense sobre qual é a prioridade que a gente vai dar para aquele orçamento. Se a gente está falando de orçamento para a educação, a gente tem que pensar por que 300 mil para publicidade e propaganda e não para um programa da educação para um município voltado para os alunos, ainda mais pensando na realidade de pandemia que a gente está vivendo nesse momento. E a gente teve também a presença recentemente do secretário de Educação, discutimos também sobre essa questão de priorização de recursos, sobre o que será feito em 2022 para, inclusive, reverter um pouco desse quadro de pandemia que afetou os alunos por 2 anos. Não só os alunos, como os próprios professores também, que se viram, inclusive, sustentando a educação nas suas próprias costas, né? Porque não teve aparato, não teve recurso da secretaria para que eles fizessem a educação acontecer. Continua não tendo, né? Na verdade, não é todo mundo que tem acesso à internet, tecnologia de maneira Exatamente. geral. E aí, diante dessa realidade, por que, né, nós teríamos que priorizar 300 mil da educação para comunicação, ao invés de priorizar para uma outra necessidade, como o próprio aparelho eletrônico para estudantes, melhoria de internet para escolas, enfim, a grande questão é essa, né? A gente tem que priorizar o orçamento. Isso quando se fala de orçamento de educação, mais ainda, né? Que tem que ter essa prioridade maior para o que é realmente necessário. Pois é, o texto aqui que eu li, uma das coisas que eu li foi o seguinte, foi de Paulo Dias, e ele fez um texto, ele falava sobre isso, ele dá razão à crítica que você faz, mas aí ele completa dizendo assim: contudo, Luma Menezes pode estar correta, os gastos seriam de fato altos. Entretanto, a vereadora também se esquece de averiguar as contas da publicidade da própria Câmara de Vereadores. Mas eu acho que não tem uma associação com a Secretaria, né, de Comunicação. Não entendi bem qual é a crítica que ele faz, mas de qualquer maneira está aqui para que todas as vozes sejam ouvidas, né, que dê uma oportunidade para você falar. Mas assim, o que eu queria fazer uma segunda pergunta é porque você foi uma das vereadoras que com certeza foi uma das mais atuantes na cidade, isso não tenho dúvida. Na Câmara de Vereadores isso ficou claro. As pessoas viam a sua produção tanto através das lives até pelo seu mandato, né, que é bem transparente mesmo. Você e outros vereadores, isso fica muito evidente. O trabalho não é um trabalho só de Câmara, não é só de sessão. Nós vemos que há alguns vereadores na cidade e você é um grande exemplo disso, por isso que eu sempre lhe parabenizo em relação a isso. Mas você também acompanhou no decorrer do ano vários problemas na cidade, né? Alguns problemas, inclusive, que não podem ser escondidos, são críticas que até inclusive o próprio prefeito admite abertamente. E eu queria saber como foi a sua atuação, como é que você enxerga esses problemas, principalmente esses dois que saltam aos olhos da cidade, né? São os mais aparentes, que tem a ver principalmente com buraco e iluminação pública, né? Ou melhor dizendo, com os buracos e a falta da iluminação pública. Como é que você acompanhou isso? Como é que você está vendo isso? Se é que você consegue ver quando é à noite, principalmente, porque a iluminação está difícil. Eu queria, antes de responder essa pergunta, eu queria fazer só um breve comentário sobre a Câmara Municipal. Primeiro que realmente não há associação da Câmara com Secretaria de Comunicação de Prefeitura, então a Câmara precisa ter inclusive a sua própria destinação de recurso para a comunicação própria, né? E uma coisa que a gente tem lutado bastante também, que é um questionamento que sempre chega a mim, é sobre ter mais transparência no próprio site da Câmara Municipal e acesso do cidadão a pedidos de informação. Inclusive uma luta também que nós temos juntamente com o presidente, que tem se mostrado inclusive bastante aberto para isso,
para que nós possamos tornar o site muito mais atualizado. Existem câmaras municipais que são referências no Brasil, devido a esse acesso à informação ser muito mais facilitado. Então, a luta que a gente tem também buscado fazer para que a Câmara possa ser exemplo, inclusive para a própria Prefeitura também. Tem melhorado bastante nisso mesmo. Temos melhorado bastante nessa questão. Hoje há muito mais informação a respeito do que acontece na Câmara, as pessoas conseguem acessar muito melhor do que anteriormente. Então, acredito que é um processo, mas a gente está travando sim essa batalha para que no próximo ano seja ainda melhor do que foi em 2021. E aí, voltando para a questão da iluminação e da infraestrutura, né, não tem como não ver, na verdade, né? A maioria das demandas que chegam ao nosso gabinete, através do nosso canal direto com a população, é sobre iluminação pública e sobre asfalto, né? Então, é o que mais procuram vocês quando reclamam. É o que mais procuram. De reclamação, de pedido para que a gente acione secretaria, dizendo que tenta acionar as secretarias, mas que não conseguem nem retorno da secretaria quando fazem as solicitações. Isso é extremamente problemático. Por um lado, nós temos uma Secretaria de Infraestrutura que está com a sua própria usina sem funcionamento da forma como deveria, né? O que impede justamente essa operação de tapa-buracos de acontecer e de continuar o trabalho de asfaltamento das ruas da cidade. E, por outro lado, nós temos uma Secretaria de Serviços Públicos que o grande problema sempre é acusar que há falta de orçamento, né? Inclusive, nós recebemos até o secretário Roberto Torres na última sessão que teve, né, onde ele justificou justamente essa ausência de orçamento público, que tem tido dificuldade na contratação de empresa para poder fazer o processo de iluminação pública. A Prefeitura agora está com a proposta de realização de parceria público-privada, para que haja, né, essa contratação e, de fato, poder mudar essa realidade da iluminação pública. Só que a grande dificuldade também acontece. Essa proposta chegou na Câmara em agosto, mais ou menos. Não houve discussão com a população, não houve discussão com a Câmara, e agora a gente já vê até meio de comunicação divulgando que vai acontecer essa parceria. Então, sem o diálogo e sem nenhum mínimo de informação para a população do porquê esse é o melhor caminho, isso não está sendo passado. Então, o que falta também, né, por parte da gestão, é de fato trazer esse esclarecimento e informação para a população. Por que nós estamos passando por esse momento de apagão? Né? Como é que nós podemos ter uma cidade praticamente assim, com diversos pontos apagada e favorecendo para a insegurança, ao mesmo tempo que nós gastamos muito mais com iluminação de Natal, sabe? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. E ter recurso para Natal, ao mesmo tempo que não tem recurso para iluminação pública. Então, são contas e pensamentos que são incoerentes, que não batem. Tem duas coisas aí no que você fala que para mim chamam a atenção bastante e que é uma crítica que eu sempre faço aqui, né? Eu sempre digo, eu faço críticas aos atos, não às pessoas. E uma coisa que eu sempre falo em relação a isso, é necessário que haja mais transparência antes de qualquer coisa, e em segundo lugar, uma coisa que me parece eu não consigo compreender isso aqui em Alagoinhas na gestão, é a questão das prioridades. Por que determinadas coisas não são colocadas à frente? Então, por exemplo, se você tem uma verba de 300 mil que vai para a educação, isso é realmente a prioridade nesse segmento? Quando se fala em iluminação, aí você pensa em Natal, tudo bem, isso anima as pessoas de maneira geral, mas o risco que as pessoas têm corrido hoje, quando voltam, por exemplo, eu recebi agora um texto de alguém que fala de uma grande rede de supermercados que volta tarde para casa, já tem um problema do transporte público. Exatamente. Que não consegue pegar, são 2, 3 transportes, uma dificuldade terrível, né? E depois a gente vai aprofundar isso em outro momento, eu vou investigar um pouco mais. E fora isso, a pessoa dizendo que quando chega próximo do seu bairro, ninguém sabe o que vai acontecer, porque simplesmente não consegue enxergar nada. Quer dizer, a pessoa vem de uma região distante, né, que é de uma grande rede de supermercado mais distante, quando chega no centro da cidade, vê uma parte de iluminação de Natal. Quando chega próximo do bairro, não consegue enxergar nem a própria rua, nem a própria casa. Não dá para entender que tipo de priorização é essa, né? E é desesperador. E aqui a gente não está... Cidade vê uma parte de iluminação de Natal. Quando chega próximo do bairro, não consegue enxergar nem a própria rua, nem a própria casa. Não dá para entender que tipo de priorização é essa, né? E é desesperador. E aqui a gente não está falando que a cidade não pode ter iluminação de Natal. Não é sobre isso. Alguma. A gente está falando que qual é a prioridade num cenário em que temos pessoas vivendo de forma insegura, sendo que ao mesmo tempo nós temos quase um contrato de R$254 mil para iluminação de Natal. Nesse cenário, entende? Não é questão de ter iluminação de Natal, podemos ter iluminação de Natal desde que a cidade não esteja vivendo no apagão e as pessoas não estejam vivendo em segurança ao voltar para casa, como você acabou de falar aí. Exatamente.
Mas é isso, no geral é isso. Eu queria que você aproveitasse já o momento, Luma, para falar diretamente para a sociedade, para a população de Alagoinhas, as pessoas que confiaram em você, o seu voto de maneira geral. Então, chegando o Natal, as palavras de Luma Menezes. Primeiramente dizer, né, desejar para todo mundo um bom final de ano, né, pedir a Deus de fato que no próximo ano a gente possa ter um ano mais ameno com relação à pandemia, né, apesar de todos os noticiários nos mostrarem o contrário, né, e ter toda essa questão de preocupação sobre o que irá acontecer para o próximo ano, mas que nós possamos ter dias melhores, que nossa cidade, né, que a gente possa ver uma mudança também nesse cenário, que quando a gente... E aí eu falo sempre que o meu posicionamento na Câmara não é um posicionamento de oposição, né? Eu sempre me coloco numa situação de independência. Aquilo que eu acredito que é certo, eu defendo e reafirmo, né, quando está sendo feito da maneira certa. E aquilo que é realmente errado precisa ser apontado para que haja essa mudança também. Eu acredito que é com a crítica também que as coisas boas podem acontecer. Então, que no próximo ano nós não venhamos a ter uma cidade como está hoje, porque infelizmente, e é desesperador mais uma vez falar isso, mas temos uma cidade que está claramente abandonada, quesito de iluminação pública, quesito de infraestrutura, quesito até de limpeza urbana também, né? Nós temos e aí foi palavras do próprio secretário de Serviços Públicos, tem uma equipe de cerca de 100 pessoas para atuar na limpeza urbana de uma cidade de mais de 150 mil habitantes, né? Uma cidade de grande porte como é Alagoinhas, e aí nós não temos só a área urbana, nós temos também a área rural, e aí nós vemos o quanto essa equipe é insuficiente para um serviço que a cidade precisa e merece. Então, que para o ano de 2022 nós tenhamos dias melhores também para a nossa cidade e para a nossa população, né? Hoje, quando eu estava vindo para cá, passei na porta das SEMAS, já tinha uma fila imensa de pessoas aguardando abrir as portas para conseguir suas fichas e poder solicitar a cesta básica. Então, não é isso que eu quero também ver para a nossa população, né? Eu quero ver oportunidades de emprego, né? Não quero ver as pessoas tendo que passar por isso para conseguir minimamente uma cesta básica, e às vezes nem conseguir, porque a quantidade de fichas não é suficiente para a quantidade de pessoas que estão ali. Então, realmente pedir a Deus que os dias melhorem e que nós tenhamos uma gestão que realmente pense na cidade, no futuro da nossa população, que favoreça, né, o comércio, que favoreça a população que está aqui, para essa nova indústria que está vindo também, né, que venhamos a capacitar nossa gente para ocupar esses espaços e não ter que passar por tudo isso que está acontecendo agora. Então, esse é o meu desejo para o próximo ano e que seja um ano melhor do que foi 2021. Você ouviu Luma Menezes, vereadora da cidade de Alagoinhas. Muito obrigado, Feliz Natal para você, para sua família, tudo de bom.